está falando violência sexual contra crianças e adolescentes, a gente está acompanhando esse caso escabroso da tribo dos Yanomami, lá em Roraima, onde uma criança, uma adolescente, né, de 12 anos, não é ainda adolescente, é criança, teria sido estuprada, e mulheres também sumiram nas terras. Eu queria saber como é que a senhora está acompanhando. Eu não vi a senhora tem uma filha indígena, a senhora tem toda uma ligação, né, com os indígenas, mas eu não vi a senhora se pronunciando com relação a esse caso. Como é que a senhora está acompanhando? Luísa, nós estamos construindo no Brasil o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Criança, que vai ser entregue agora, dia 18 de maio. O Ministério estava construindo e eu participei ativamente de todos os grupos de trabalho. Nesse plano, Luísa, nós temos um recorte que nunca foi feito sobre o enfrentamento à violência contra crianças indígenas. E eu andei muito nas aldeias e com instituições que trabalham lá na ponta com a comunidade indígena para a gente entender o que nós tínhamos que fazer de fato para fazer o enfrentamento à violência contra a criança indígena. Quando acontece um caso como esse, as pessoas querem muito que a Damares se manifeste. Mas veja só, fui eu que falei para o Brasil sobre o estupro de crianças, inclusive o estupro coletivo de crianças em áreas indígenas, até mesmo em forma de ritual. Fui eu que levantei no Brasil, lá atrás, o debate sobre cultura nociva em alguns povos no Brasil. O estupro dessa menina nos chocou. Como nos chocou o estupro da menininha lá entre os Guaranis Kaiowá, e que eu fui para lá com a FAB, com um número enorme de promotoras, juízas, delegados. A gente fez um trabalho enorme lá entre os Guarani Kaiowá, inclusive é lá o início desse projeto piloto de enfrentamento à violência contra a criança indígena. Essa menininha Yanomami, o caso tomou muita repercussão, mas eu acompanho os povos Yanomamis, eu acompanho as comunidades. Infelizmente, Luiz, eu tenho que te dizer que esse não é um caso isolado. Isso está acontecendo em área Yanomami, em área Chavante, em área Caiapó, em área Guarani, e a gente tem que se levantar como um todo no enfrentamento à violência contra a criança indígena, especialmente a violência sexual contra meninas indígenas. E a mulher indígena também, tá? Existe estupro coletivos em aldeias de mulheres indígenas. E esse caso tomou uma repercussão. E o que eu resolvi fazer? Eu vou deixar todo mundo falar. Que bom que está todo mundo falando, porque quantos casos a gente noticiou e não tinha essa repercussão toda. Esse caso, claro, que traz aí essa questão do garimpo, mas eu quero lembrar, Luísa, que os garimpos estão em terras indígenas há mais de 70 anos, de forma irregular. E são muitas violências por conta não só do garimpo irregular em área indígena, como outros atores que entram em área sem permissão e são aí protagonistas de muita violência contra a criança. Esse caso dessa menina causou essa repercussão toda, e isso é muito bom, porque a gente vai conversar muito ainda sobre a violência sexual contra crianças indígenas, e que não, esse caso não caia no esquecimento, como a da menininha Guarani, que ninguém está falando mais o que aconteceu com ela. Estamos só focando em Yanomami. A gente não pode ser pautada por um caso. Nós temos que ter a consciência que a gente tem que enfrentar a violência sexual como um todo em área indígena. E É. lamento, Luísa, acontece todo dia e a gente vai ter que ter coragem de fazer esse enfrentamento. A senhora falou sobre noticiar. É claro que o papel nosso da imprensa é noticiar, mas enquanto governo, o que a senhora fez para tentar diminuir esses números, já que a senhora fala em recorrência tão grande? A gente trabalhou, a gente está entregando o Plano Nacional, nós estamos com 3 projetos pilotos, uma na área Yanomami, uma na área Chavante e uma na área Guarani Kaiowá. Esse projeto que a gente apresentou é um plano integral de enfrentamento à violência contra a criança indígena. Nosso ministério trabalhou muito com a FUNAI e com o Ministério da Justiça. Lembrando, Sakamoto, que a política indigenista não estava no nosso ministério. Nós entramos em área indígena quando o direito de criança, e para o nosso ministério lá, eu sou a ex-ministra, criança é criança e ponto. Então, a gente trabalhou a pauta da infância em áreas indígenas, inclusive ampliando o Disque 100 para que os indígenas sejam protagonistas de suas próprias denúncias, trabalhando muito a reuniões, conversa, conscientização nas aldeias e fortalecendo os conselhos tutelares em áreas
próximas de áreas indígenas. Então, nós apresentamos como Ministério muitas respostas no enfrentamento à violência contra a criança indígena.